Olá, pessoal, boa tarde. Hoje chegamos ao nosso último dia do seminário 2, sobre CRM, SCM em ERP para sistemas de informação. Hoje temos duas equipes, a princípio, para realizar as apresentações, que são a equipe do Johan, Lucas Koga e Larissa, Bruno Macedo, Gabriel, Guilherme e Guilherme, né? Já temos uma equipe completa, que é a equipe do Johan, Lucas Koga e Larissa, então, por esse motivo, essa será a primeira equipe a apresentar. Vamos lá, então. Boa tarde, Gabriel. A sua equipe ela vai ficar na sequência para que dê tempo de todos entrarem aí e a gente ter a equipe o mais completa o quanto possível para fechar o seminário, tudo bem? Bom, então, possivelmente hoje a gente não vai até o fim do horário, porque ontem a gente se estendeu em função de 3 apresentações que eram para ocorrer hoje. Então, estamos bem tranquilos em relação ao horário, fiquem à vontade para explicar com calma, porque temos muito tempo disponível. Bom, com isso, então, vamos testar aí para ver se está tudo ok com a equipe inicial. Então, boa tarde a todo mundo. Vamos lá, vamos fazer um teste. Johan, pode falar alguma coisa para a gente testar o áudio? Opa, teste. Escutando bem? Alô? Estou escutando, Johan. Opa, escutei. Eu estava com o volume muito baixo, eu tive que corrigir, por isso que eu demorei a responder. Lucas Koga, vamos lá. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lucas. Tudo certo? Tudo. E Larissa? Oi. Oi, opa. Perfeito. Todos. E eu só dar mais um oi aí, porque eu estava com o volume baixo. Perfeito. Todos estão com volume. Eu estou conseguindo escutar muito bem, muito claramente. A conexão está excelente hoje. Então, acho que vai ser bem tranquilo para entendê-los, né? Bom, então eu vou fechar meu vídeo aqui. Eu estou aqui à disposição, qualquer coisa é só chamar, só para que meu vídeo não fique aparecendo e o vídeo de vocês fique em destaque, tá certo? Vocês estão vendo a apresentação? Já estamos vendo a apresentação. Agora deu uma travadinha aqui, tá uma tela branca. Para mim tá normal. Agora tá normal. Passa um só para a gente ver. Não, tá funcionando. Tudo funcionando. Beleza. Perfeito. Fiquem à vontade para apresentar uma boa apresentação, então, para vocês. Boa tarde. Meu nome é Lucas. Com o Johan e com a Larissa, a gente vai estar falando, então, sobre o Supply Chain e o Business Intelligence. Passar. Vou explicar, então, um pouco o que é o Supply Chain. O Supply Chain de suprimentos é todo o processo logístico da empresa, que vai desde a fabricação até a venda do produto para o consumidor final. A ideia da cadeia é interligar diversas empresas para que o consumidor seja atendido de forma mais eficiente e eficaz, tendo suas demandas e necessidades atendidas. As empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos são os fabricantes, os fornecedores, as transportadoras, os varejistas, os armazéns e inclusive os consumidores. Ou seja, todas as partes que estão envolvidas no processo de fabricação de um produto até a entrega do consumidor final. Por ser bastante amplo, o processo de supply chain é fundamental para as organizações. A partir dele, também é possível fazer o gerenciamento das operações da empresa, abrangendo o monitoramento dos fluxos de informações, de produtos e de capital. Pode passar. A relação da logística, tem uma grande relação da logística e o supply chain. Eles sempre andaram de mão dadas. Apesar de a cadeia de suprimentos ser um conceito novo, trata-se de uma relação tão dependente que não se sabe afirmar ao certo se a logística é um instrumento da cadeia de suprimentos ou se é ao contrário, já que existem autores que defendem ambos os conceitos. Resumidamente, podemos dizer que a logística concentra seus esforços no transporte de mercadoria e em todo o suporte para que isso ocorra. O supply chain tem uma visão mais ampla, planejando todo o fluxo de produto e sua relação com negócios e os clientes.
Tá? Como funciona o supply chain? A gestão do supply chain dentro da empresa vai controlar todos os processos referentes à compra de mercadorias, a armazenagem, ao controle de pedidos de cliente, a entrega e a possíveis devoluções e trocas. Com o objetivo é sempre de analisar os elementos do supply chain e buscar formas de aprimorar os processos. Essa gestão pode se dar de diversas maneiras, dependendo do tipo de produto, porte da empresa e modelo de negócio. No geral, o esquema se apresenta da seguinte forma: planejamento de compras com base na previsão de oferta e demanda, homologação e cotação de fornecedores de produtos ou matéria-prima, fabricação do produto, se aplicável, estocagem do produto, venda e entrega, e devolução e troca de produto, se o cliente exigir. E por fim, a coleta de avaliação, feedback por meio de canais de atendimentos visando o aprimoramento dos processos. Pode passar. Pode passar. Então, eu vou falar sobre o business. Não, calma. Ah, tá. Volta um. Isso aí. Aqui, então, trouxe... Pode passar ali na cadeia de suprimentos. Da Embraco. Isso. Aqui, então, um exemplo de uma cadeia de suprimentos, no caso aqui da Embraco. Aqui a gente só fez a primeira parte, onde foi dos fornecedores. Então, aqui a gente tem a empresa focal, né? No caso, a Refrigeradora Corp. O primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível. O primeiro nível são que as empresas em que tem mais ligação com a empresa focal, onde tem uma maior ou a empresa focal tem um maior monitoramento e gerenciamento de como dos fornecedores, e desses fornecedores que fornecem ali para a refrigeradora, eles têm outros fornecedores. No caso, o segundo nível, né, produtora de lingote, cobre, produtora de hardware, gestor de plástico. E o terceiro nível, mineradora de cobre, produtora de plástico virgem, produtora de petróleo. Além desse terceiro nível, existem ainda outros níveis. Aqui, no caso, a gente fez mais um macro para ter uma visão geral de como que ele funciona. E além dessas fornecedoras, tem várias empresas que fornecem insumos para o funcionamento dela, né? Não há apenas um. Pode passar. Então, vou falar um pouquinho sobre o Business Intelligence. Então, o BI, que oferece o apoio para as decisões de uma forma mais inteligente, né? Por meio de um processo de captação de dados. As informações que são adquiridas de qualquer sistema e gravadas em um banco de dados, modelando para o seu negócio. Então, basicamente, o BI ele é um conjunto de teorias, metodologias, processos, tecnologias e estruturas que transformam grandes quantidades de dados, que sozinho eles não significam muito, né? Mas se torna em informações essenciais para uma boa gestão, né? Ou seja, ele é um conjunto de técnicas e de ferramentas que visam oferecer o suporte à tomada de decisão e o monitoramento de resultados dos investimentos da empresa. Pode passar. Então, aqui seriam os pilares, né? E é um encaixe perfeito e exige grande alinhamento entre esses três pilares. Então, a coleta de dados seria tudo o que acontece no negócio. É analisado para determinar aspectos-chave, como a produtividade, aproveitamento de oportunidades, gargalos, reputação no mercado, etc. Já na organização e na análise, são todos os dados captados em cada ação da empresa, que são organizados em um banco de dados e apresentados de uma forma visual, para facilitar a análise e os tomadores de decisões. E a ação e o monitoramento são responsáveis na tomada de decisão com base nas informações analisadas e o monitoramento de seus resultados para ver se estão sendo bem-sucedidos ou não. Pode passar. Então, o que é o Business Intelligence? Então, ele pode ser descrito como um processo orientado pela tecnologia, né, para analisar os dados e apresentar informações associáveis para ajudar os executivos a tomar as decisões de um negócio bem informado. Assim, então, o BI,
ele engloba uma ampla variedade de ferramentas, aplicativos e metodologias, né, que possibilitam as organizações a coletar os dados do sistema interno e de fontes externas, preparando para análise e desenvolvendo as consultas em relação a eles. Então, as ferramentas do Business Intelligence são capazes de acessar e examinar conjuntos de dados, apresentando seus resultados em relatórios analíticos, resumos, painéis, gráficos e mapas, visando fornecer os utilizadores de informações detalhadas sobre o estado do negócio. Então, tudo que se dá por meio da integração entre diferentes sistemas da organização, afinal de contas, o Business Intelligence concentra as informações em um único local, que é o Data Warehouse, né? Que é onde ficam os dados. Então, dessa forma, as métricas, mesmo vindo de diferentes fontes de dados como sistemas ERP ou CRM, as planilhas ou até mesmo os arquivos de textos, eles podem ser visualizados em um grupo, ajudando na criação de indicadores empresariais muito mais eficientes, né? Pode passar. Então, como que é o funcionamento do Business Intelligence? Então, quanto ao funcionamento dele, a primeira observação é que ele não dirá aos gestores o que tem que fazer ou o que acontecerá se seguirem um determinado curso. Então, ele tem que... desculpa, gente. Ele tem que seguir, ele não vai mostrar o curso que tem que seguir. Então, assim, ele também não se resume em apenas um gerador de relatórios. Então, em vez disso, ele oferece uma maneira de examinar os dados para que ele seja possível entender as tendências e obter insights valiosos acerca do próprio mercado. Então, as ferramentas do Business Intelligence simplificam o esforço que as pessoas precisam fazer, né, para pesquisar, mesclar, consultar as informações que precisam para uma boa tomada de decisões. Então, uma empresa que deseja otimizar a gestão da sua cadeia de suprimentos, ela precisará do BI para melhorar onde estão ocorrendo os erros, os problemas e ver tudo o que está acontecendo na empresa. Então, ao captar esses dados, as informações adquiridas, elas vão ser gravadas em um banco de dados, modelando especialmente, né, para o seu negócio, que com essa modelagem, ela é conhecida como modelagem dimensional, que é possível trabalhar com uma grande massa de dados sem a perda da performance. Pode passar. Então, os benefícios, né, do Business Intelligence. Então, a aplicação dele possibilita que a organização ela faça uma gestão mais inteligente das suas informações. Então, os benefícios seriam a identificação de custos sobressalentes, a descoberta de oportunidades de negócios, relatórios acessíveis de dados, reações rápidas às demandas do mercado, otimização de preço. Então, junto com a acessibilidade desses dados, essa ferramenta ela auxilia para que a empresa consiga quantificar os relacionamentos com os fornecedores e os clientes. Então, as outras vantagens de percepções de insights e a melhoria dos processos por meio de análise de indicadores. Então, a ferramenta de BI, as ferramentas de BI, elas colaboram ainda na organização e na interpretação de dados. Então, elas são customizadas para atender às necessidades da empresa, apresentando diferentes indicadores e dashboard de dados. Pode passar. Alô? Estamos escutando? Alô, alô? Sim, estamos escutando. Pode Assim, Tá. seguir. Bom, então, com todos esses conceitos de supply chain, business intelligence e os objetivos deles, a gente propôs um sistema integrado de supply chain e business intelligence, que seja de fácil operação, acelere e otimize a tomada de decisão. Bom, esse aqui é a parte inicial do sistema, ele é chamado Intech Logistics System. A gente tem aqui 3 abas, a parte de cadeia de suprimentos, que vai ter uma teia das empresas, né? A parte de relatórios e a parte de empresas, e a parte do perfil do usuário. Bom, aqui a parte inicial, né? Aqui seria basicamente quando o início, né, do sistema. Então aqui a gente tem o modo de exibição, né, os filtros.
A gente tem símbolos, que é o que está aberto aqui, a parte e o nome do insumo e o número de empresas. Aqui a gente tem, por exemplo, fio de cobre, passador de cobre, né, a Refrigera Corp, que é a empresa, a parte aqui do elétrico, a parte de hardware, enfim. Aqui seria o número de empresas. Então, ele vai lá, clica aqui no número de empresas e aparece aqui o número de empresas disponíveis para, por exemplo, fechar contrato. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um fio de cobre que está tendo um mau desempenho, a gente pode vir aqui, clicar e ver as empresas disponíveis para fazer contratos, né, através do departamento de compras, fazer novos contratos para comprar fio de cobre, por exemplo. E aqui seria o nome do insumo realmente de forma direta, né? Então, fio de cobre, passador, linguagem de cobre, minério de cobre, por aí vai. Bom, agora a parte que fica mais interessante. Aqui a gente tem os valores de logística. Eu sei que é um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Bom, aqui na parte de cima, ou na esquerda, no caso, você teria o valor de quantas unidades do insumo estão sendo produzidas por dia. Embaixo, ou na direita, estariam as encomendas por dia. Ou seja, por exemplo, aqui a gente tem um fio de cobre, ele está produzindo 450 unidades de insumo por dia, né, mas você está encomendando 500 por dia. Claro, né, que você não vai receber todo dia 500 unidades de insumo, né, você vai receber mensalmente. Então, aqui a gente pode vir aqui e mudar de produção para entrega, a gente vai então para entrega. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente consegue visualizar quantos insumos estão sendo entregues e quantos insumos estão sendo encomendados. Claro que tu não vai receber de brinde insumos a mais, né? Por exemplo, aqui tu encomendou 8.400, você está recebendo 8.400. A empresa pode estar produzindo um pouco a mais, mas você está recebendo no número que você contratou. Por exemplo, aqui no fio de cobre a gente está recebendo menos, né? A gente está recebendo 100 a menos. Isso aqui vai infligir em alguns problemas, né? O que seria possível ser feito? Bom, o sistema, ele teria aqui uma parte de relatórios onde você vai acompanhar esses dados. Mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. E aqui na parte de exibir estoque, a gente consegue ver aqui na parte de baixo quanto de estoque tem em cada item. Esse estoque aqui não é o estoque que tu tem na tua empresa, né, Refrigera Corp, é o estoque que tem no teu fornecedor. Então, por exemplo, aqui o passador de cobre, ele tem 40.000 unidades de insumo disponíveis caso aconteça algum problema aqui nessa empresa, né. O que poderia acontecer também é o seguinte: a empresa que está gerando muito estoque, né, a gente sabe que estoque dá custo, dá prejuízo, vai gerar um dado dizendo assim, estou gerando muito estoque. Isso daí pode lá na frente acabar sendo uma variável importante, né, para tomar decisão para, por exemplo, uma empresa que está gerando mais estoque, provavelmente uma empresa que tem um custo maior de encomenda. E aqui no fio de cobre, por exemplo, a gente identifica que está sem estoque e que também está produzindo menos do que por dia, menos do que devia produzir por dia. E aqui o problema não está nem na produção de lingote de cobre, nem na produção de minério de cobre, né? Está realmente na produção de fio de cobre. E, bom, todos esses dados que estariam sendo produzidos dia após dia, mês após mês, iam ser todos concentrados num banco de dados, ou, por exemplo, num servidor, né? E esses dados eles poderiam ajudar na parte ali de Business Intelligence que a Larissa disse para a gente. Então, processar esses dados, né? E realmente você ter informações aí para otimizar e acelerar a tomada de decisão. A ideia é que essas indústrias, né? Elas todas meio que colaborem umas com as outras, agreguem esse sistema, né? Faça contrato com esse sistema para ter um funcionamento aí mais amplo do sistema que a gente está apresentando. Só que realmente você teria que ter uma questão de confiança entre uma outra, né? Porque realmente são dados sigilosos, né? Então, por exemplo, se saber quantos de estoque tem uma empresa é um dado super sigiloso que outra empresa poderia ter acesso. Como é que a gente resolveria isso? Então, certos funcionários da empresa teriam certo acesso a essas informações. Por exemplo, o setor de RH não teria acesso a nenhuma dessas informações, que não faz sentido a RH ter essas informações. O que faria sentido seria, por exemplo, o setor de PCP e o setor de compras ter acesso a essas informações, até quem sabe o setor de vendas, né? Só que cada funcionário dentro desses setores, compras ou PCP, teria um nível de acesso. Então, por exemplo, um diretor de PCP, ele teria um nível de acesso muito maior do que, por exemplo, um analista de PCP. Ou, por exemplo, um diretor de compras teria muito mais acesso a essas informações do que um analista
de compras, enfim. E seria mais ou menos essa ideia aqui. E também teria aqui a aba de empresas, onde você faria uma análise de como é que estão performando essas empresas, se elas estão faltando com encomenda, enfim. E realmente, assim, aceleraria muito a tomada de decisão e otimizaria muito ela também. E é basicamente isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Fechamos aí, Johan? Fechamos. Ótimo. Esse software aí que você tá apresentando, ele é um software específico? Como é que ele Não. é? Tipo, você montou tipo, para explicar a mesma ideia, mas não é algo pago, por assim dizer. Eu procurei um pouco na internet, também pelo que eu vi, eu nunca achei um software que proporcione esse tipo de serviço. E foi só uma arquitetura bem básica, assim, bem uma ideia de software, como é que ele funcionaria, né? Sim, eu entendi muito bem, achei muito legal a proposta e fiquei curioso realmente se já existia, né? Uma questão que você colocou bem importante ali, Johan, que eu acho que realmente é uma questão que tem que ser muito pensada, é a questão de essa gestão do estoque, né? Outras empresas ter acesso, talvez, né? Tem que ser bem cuidado, né? Você tem que realmente cuidar exatamente quem vai ter esse acesso para você não ter nenhum tipo de problema de concorrência também, né? Como você falou. Justo. Porque daqui a pouco você está com um excesso de produto, você pode fazer uma estratégia de marketing para tentar dissolver esse teu estoque, né? Para você talvez fazer uma promoção, alguma coisa assim. E se outra empresa, um concorrente, tivesse informação, você vai ser prejudicado provavelmente, né? Porque a empresa já vai estar preparada para a tua promoção, para o teu estoque. Uhum. Não, mas então tá certo, entendi bem. Então não tem. Então, olha só, pessoal, aí surge talvez até uma proposta aí para alguém desenvolver um sistema que tenha todo esse funcionamento, né? Como o Johan mostrou que seria uma ideia bem interessante para ser aplicada aí. Não, perfeito, então. Beleza. Então, com isso, agradeço a apresentação, Johan. Gostei bastante da apresentação de vocês. Vamos lá, então, para a próxima apresentação. Mais alguma pergunta, pessoal, para a equipe? Vamos lá. O Vinícius comentou que ele também estava com a mesma dúvida que eu, então acho que já foi respondida. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou algum comentário que queiram fazer? Se alguém conhece algo que já alguma solução pronta nesse sentido? Não? Então tá certo, sem problemas. Damos sequência, então, à apresentação. Vamos ver se a outra equipe já está completa para a gente fechar, né? Última equipe a apresentar. Temos aqui Bruno. Bruno está aí já. Gabriel está aí também. E Guilherme também está aí. Todos estão aí. Bom, então, boa tarde a todos. A gente começou no horário, alguns ainda não haviam entrado. Não tem problema nenhum. Então, boa tarde, Amanda, Bruno, Enzo, Gabriel, Guilherme, Johan, Juliana, Larissa, Letícia, Lincoln, Lucas, Matheus e Vinícius. Muito obrigado por participar. Principalmente porque a maioria das equipes já fez a apresentação do seu trabalho, né? Então, está aqui mais prestigiando essas últimas apresentações. Muito obrigado pelas suas participações. Para quem... isso eu acho que é até legal abrir a câmera para falar, né? Eu estou com 3 alunos que não participaram de um dos seminários, né? Que é o Lucas Crispim, a Rafaela e o outro rapaz. Na verdade, o outro rapaz não participou de nenhum, então não tem nem como ele recuperar a nota. Então, o Lucas Crispim e a Rafaela entrem em contato comigo, porque daí vão direto para exame, eu vou fazer alguma atividade extra ali. Oi? O professor, licença, o Lucas Crispim, no caso, ele vai mudar de curso, aí ele não participou, ele era da nossa equipe no último trabalho,
aí ele resolveu mudar de curso, ele tá quase bom para mudar, aí ele acabou saindo de Sim, porque Sim não tem no outro curso que ele vai, mas por isso que... Ah, entendi, Então esse entendi. não precisa nem se estressar, professor. Tá, a Rafaela também meio que aconteceu uma coisa semelhante, ela já estava numa equipe e acabou, eu acho que meio que desistindo, não sei por quê, mas o Lucas era que mais me preocupava, porque o Lucas realmente ele participa muito das aulas e daí podia ter acontecido alguma coisa com ele, né? Bom, isso me deixa um pouco mais tranquilo, então. Bom, de qualquer forma, eu vou mandar um e-mail para vocês sobre o exame. Quem apresentou os 2 seminários, eu já vou lançar a nota e automaticamente não estará no exame. Então, parabéns, né, para os que já apresentaram. Então, eu abro aqui para a última equipe apresentar. Vamos testar o áudio, pessoal. Bruno, vamos lá. Alô, alô, alô. Ô, Bruno, quase uma voz de radialista. Ah, Tá gripado, Bruno, ou não? não, é só porque eu acordei faz pouco tempo aí. Ah, não, então tá bom. Gabriel está aí? Estou aqui, professor. E Guilherme? Sim, sim. Opa, eu estou escutando muito bem o áudio de vocês. Fiquem à vontade para começar a apresentar quando quiserem. Obrigado, Amanda, por tornar a aula mais divertida aí com um GIF ali de parabéns para a equipe anterior. Então, fiquem à vontade para começar. Eu vou ficar aqui no background aqui, certo? Boa apresentação. Já estamos vendo sua tela. Então ótimo. Bom, boa tarde a todos. Hoje a nossa equipe irá apresentar um trabalho focado na gestão de relacionamento com fornecedores. Ela é baseada em um estudo de caso do artigo Gestão de Relacionamento com Fornecedores, SRM. Bom, este é o artigo, Gestão de Relacionamento com Fornecedores, SRM, estudo de um caso de uma empresa do setor avícola do estado do Mato Grosso. A autora é a Tatiane Cunha Vilela e o artigo ele mostra como foi utilizados os conceitos de cadeia de suprimentos e da gestão de relacionamentos com fornecedores. Bom, introduzindo um pouco sobre o contexto geral das empresas, a gente pode destacar a atual competição do mercado. Ela, aliada com uma maior demanda pela obtenção de lucro, tem levado as empresas a buscarem menores custos, menores tempos de atendimento ao cliente, menor tempo de desenvolvimento dos novos produtos e a imediata disponibilidade dos produtos para atender o consumidor. Bom, esse cenário mostra a necessidade das organizações de terem maiores relações entre seus fornecedores e clientes e busca uma abordagem mais competitiva. O que pode tornar isso cada vez mais possível é a proximidade e próximo da realidade dessas empresas é a utilização de uma gestão de cadeia de suprimentos e que integra o processo do usuário final até os fornecedores primários, gerando produtos, serviços e informações que adicionam valor para os consumidores. A gente pode destacar como os principais responsáveis desse sucesso seja o processo de gestão de relacionamentos com fornecedores, que se tornou crítico, devido à necessidade de ser competitivo em custos e desenvolver relacionamentos mais próximos com fornecedores chaves. O estudo ele aborda uma empresa do setor avícola, então do estado do Mato Grosso. Então a gente pode destacar o cenário que essa empresa se encontra. O artigo ele afirma que esse tipo de empresa começou a surgir na década de 50 e intensificou-se durante a década de 60. Quando a produção de frango de corte ela evoluiu da criação doméstica para a produção industrial. E junto com a abertura econômica e a estabilização da moeda nos anos 90, essas empresas tornaram-se muito competitivas no mercado. Daí isso levou a uma necessidade de reconstrução administrativa. Em virtude do cenário encontrado por essas empresas do setor e pela expansão ao redor do território nacional, elas eram principalmente concentradas no sul e daí foram se espalhando no território nacional. Teve a interação da coordenação entre empresas e fornecedores
tornando-se crucial para a sustentação da competitividade. Então, visando entender como uma indústria de carne de frango localizada no estado do Mato Grosso está executando esse processo de SRM, esse artigo tem como objetivo identificar esses elementos de gestão presentes no processo que se assemelham ao proposto ao Global Supply Chain Forum. Bom, agora eu vou falar um pouco, recapitular o que seria a gestão de cadeia de suprimentos. A gente pode definir ela como a integração de processos de negócios a partir do usuário final, através de fornecedores originais, por meio de produtos, serviços e informações que agregam valor para os clientes e outros stakeholders. Essa definição ela diz respeito à área da empresa que integra o fluxo de recursos, sejam eles materiais ou imateriais, como produtos, serviços, tecnologias e dados financeiros. Ou seja, sua função é realizar todos os processos envolvidos da cadeia de suprimentos. E para que uma gestão de cadeia de suprimentos ela funcione de forma correta, o Global Supply Chain Forum ele identifica 8 processos-chave que compreendem a gestão de cadeia de suprimentos. Então, eles seriam a gestão de relacionamento com clientes, gestão de serviço ao cliente, gestão de demanda, atendimento dos pedidos, a gestão de fluxo de manufatura, gestão de relacionamentos com fornecedores, que é o tópico, o foco do artigo, o desenvolvimento de novos produtos e o fluxo de retorno. Todos esses processos compõem a gestão de cadeia de suprimentos e podem ser aplicados em diversas empresas, mesmo que sejam de setores diferentes do mercado. Bom, essa aqui é a evolução dos conceitos de cadeia de suprimentos. Essa é uma linha evolutiva, ela indica como ocorreu a integração funcional das diversas áreas da cadeia de suprimentos e que resulta, nos dias atuais, na gestão de cadeia de suprimentos, para atender às demandas de materiais e produtos que extrapolam os limites de uma única empresa. Então, conecta funções logísticas de toda a cadeia de suprimentos, desde o fornecedor de matéria-prima até o consumidor final. Eu achei muito interessante trazer esse conceito, que a evolução apresentada nesse diagrama também pode ser acertada como uma mudança de visão de logística interna para logística externa. Ou seja, o foco passou de produtividade para a relação entre empresas e outros membros da cadeia de suprimentos. Então, como vocês podem ver na imagem, a gente, na antiguidade, do artesão até a Revolução Industrial, a produção é artesanal. Então, uma única pessoa produzia os produtos. E, ao longo do tempo, essa interação passou a ser como a gente conhece hoje, que é a cadeia de suprimentos. Então, isso mostra a evolução da necessidade de uma rede interligada entre colaboradores e mostra que hoje em dia a gente necessita de fornecedores, distribuidores, fabricantes de vários setores para a produção de um único produto. Aqui são 2 imagens que o artigo trouxe também, sobre como funciona a cadeia de gestão de suprimentos. Primeiramente, aqui ela mostra o fluxo de informação que tem sobre toda a cadeia de suprimentos. Ela engloba 2 camadas de fornecedores, então o fornecedor primário seria de matéria-primas, algo do tipo, um fornecedor secundário, que seria de componentes de produtos ou materiais tratados para a produção. Aqui a gente tem o fluxo de produto, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver. Acho que agora vocês estão enxergando a caneta aqui. A caneta, sim. A apresentação tá 100%. Só tá. Tá um pouquinho pequeno, mas dá para ler, sim. Dá para ler? Eu vou explicando, então. Aqui, como eu tinha falado, são 2 camadas de fornecedores. Então, a primeira, um fornecedor primário de matéria-prima, e aqui um fornecedor secundário, que seriam de componentes para a produção de algum produto, ou de materiais tratados, por exemplo. Aqui a gente tem todo o fluxo de produção, então ele interliga as compras, a produção, a logística e a pesquisa e desenvolvimento, as finanças e o marketing e a venda. E a partir de tudo isso, a gente passa por 2 camadas de clientes, que seriam os clientes primários, então distribuidores ou varejistas, e aqui o consumidor final. E aqui, sobre os processos que eu tinha falado anteriormente, são todos os processos, 8 processos chaves que eles determinaram para
ter uma gestão de cadeia de suprimentos mais eficiente. Dando destaque agora, a gente vai saber como funciona o desenvolvimento de fornecedores. Tá. Então, a gestão de relacionamento com os fornecedores, ou SRM, que é a sigla que vem do inglês, teve suas origens no final dos anos 80 e foi baseada nos trabalhos de Dwyer, de 1987, sobre a teoria do relacionamento, e de Davenport e Short, de 1990, sobre o redesign de processo. Essa gestão ela é responsável por fornecer a estrutura de como o relacionamento com o fornecedor deve ser desenvolvida e mantida. Quando se escolhe um fornecedor adequado, acaba se tornando possível produzir resultados positivos na cadeia de suprimentos. Como todos os 8 processos de negócios que já foram citados, essa gestão ela é composta de processos estratégicos e operacionais que são subdivididos em subprocessos. No caso estratégico, no processo estratégico, é fornecida a estrutura de como a relação com os fornecedores vai ser desenvolvida e administrada, enquanto o processo operacional vai mostrar como lidar com o desenvolvimento e implementação dos acordos de produtos e serviços, os PSAs. Pode passar. O processo estratégico do SRM é composto de 5 subprocessos. O primeiro, que é a revisão das estratégias corporativas de marketing, manufatura e suprimentos, onde o time administrativo identifica segmentos de fornecedores que são críticos para o sucesso da empresa atual e também para o futuro da empresa. O segundo, que é a identificação dos critérios para a segmentação de fornecedores, que identifica quais os critérios, como volume de compras, tecnologia, capacidade, etc., que vão ser utilizados para segmentar os fornecedores. O terceiro, que é a promoção de orientações para os níveis de customização nos PSAs, que considera as implicações na qualidade e nos custos de diferentes alternativas de customização, e também vai criar limites para o grau de diferenciação dos PSAs. O quarto, que seria o desenvolvimento de um quadro de métricas, que é basicamente isso, só vai desenvolver métricas para medir o desempenho dos fornecedores. E o quinto e último, que é o desenvolvimento de orientações para divisão dos benefícios de melhoria de processo com os fornecedores, que vai quantificar em termos financeiros os benefícios advindos da melhoria do processo. Pode passar. E aí o processo operacional do SRM é composto de 7 subprocessos. O primeiro é a segmentação dos fornecedores, onde o time administrativo vai segmentar os fornecedores utilizando critérios estabelecidos no nível estratégico. O segundo, que vai ser a preparação do time de gestão de fornecedores, onde vão ser formados times administrativos para cada fornecedor, e cada fornecedor-chave e times para cada segmento de fornecedores, que são os fornecedores não chaves, entre aspas. O terceiro, que seria a revisão do fornecedor internamente, onde vai ser feita uma análise crítica para determinar qual o papel de cada fornecedor ou segmento de fornecedores que eles têm na cadeia de suprimento e vão tentar identificar oportunidades de melhoria. O quarto, que seria a identificação das oportunidades com os fornecedores, onde os times vão trabalhar com cada fornecedor, segmento de fornecedores, para desenvolver oportunidades de melhorias. O quinto, que vai ser o desenvolvimento dos PSAs e planos de comunicação, onde vão ser desenvolvidos PSAs mutuamente benéficos que contêm um plano de comunicação e melhoria contínua. O sexto, que vai ser a implementação dos PSAs, onde os fornecedores chaves vão realizar reuniões regulares e os times administrativos do SRM vão fornecer informações para todos os outros times dos outros 7 processos de negócios que são afetados pela customização feita nos PSAs. E o sétimo e último, que é o monitoramento do desempenho e geração dos relatórios de custos e lucro, onde os times administrativos vão só elaborar os relatórios de custo e lucratividade.
Pode passar. E aí tem o método de pesquisa. O estudo apresentado, ele é caracterizado como uma pesquisa exploratória e foi utilizado o estudo de caso porque ainda são raros os estudos envolvendo a gestão da cadeia de suprimentos do setor avícola, principalmente quando se diz respeito à gestão de relacionamento com fornecedores. E então, para obtenção das informações necessárias, eles acabaram utilizando um questionário semi-estruturado proposto por Lambert em 2008, que era composto por 29 questões, que eram divididas em 12 áreas, 5 referentes aos processos estratégicos e 7 aos processos operacionais da gestão do relacionamento com o fornecedor. O questionário foi aplicado à equipe de gestão da empresa em questão, que era aquela do setor avícola do estado do Mato Grosso, e cada respondente foi responsável pela pontuação, importância e justificativa de cada tópico do questionário. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre os resultados das discussões. Só antes que só der uma pausa, que eu tô com um pouquinho de soluço, é para eu tomar um gole d'água aqui do lado, não é o áudio de vocês que travou. Fique à Primeira coisa, vontade para tomar água, Guilherme. Não se preocupe. Pode dar uma respirada aí. Temos tempo. Fique tranquilo. Vou começar primeiro caracterizando um pouco melhor a empresa, para a gente entender de onde vêm esses resultados e de onde a gente vai tirar essas discussões. Bom, como a gente já falou, ele é um frigorífico do segmento de frangos no Mato Grosso, e ele contém 4 empresas no estado, e ele tem uma capacidade de produção de 900 mil frangos por dia, isso numa rede de 600 fornecedores de frangos para eles. E em relação ao destino dessa produção deles, 90% vai para o exterior, no caso exportação, e só 10% fica dentro do mercado consumo interno. Bom, agora explicando mais naqueles subprocessos que o Bruno já explicou, os resultados que foram encontrados em cada um deles. Primeiro, nos componentes estratégicos. No primeiro subprocesso, houve identificação dos produtos que são estratégicos para a empresa, e isso é feito na área comercial da matriz, que é composta por cerca de 70 funcionários, que são gerenciados por 6 líderes, que têm contato com todas as áreas funcionais da empresa. Os funcionários são divididos em 2 grupos. Um grupo que negocia os preços dos produtos direto com os fornecedores, e um segundo grupo que faz o acompanhamento dos pedidos, feito pelo primeiro, e também coordena os funcionários que recebem e organizam os produtos em cada uma das 4 empresas que estão localizadas no estado. Existe uma preocupação em oferecer os produtos que estejam de acordo com os requisitos estabelecidos pela empresa. No segundo processo, a empresa entrevistada, ela trabalha com aproximadamente 340 fornecedores de frango, e durante a entrevista, o consenso foi que a identificação de critérios para a segmentação dos fornecedores é realmente necessário. Só que hoje a empresa não apresenta esses critérios de segmentação dos fornecedores bem elaborados. Existe uma lista hoje, no caso, eles têm uma lista de fornecedores em ordem de importância com base no valor de gasto para cada um deles. É uma relação de volume que eles compram e preço que eles pagam. Essa do que eles têm no caso. E o critério melhoria de qualidade é um exemplo que permite aos fornecedores a criação de frangos que podem ser um diferencial no mercado, para obter assim, uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. No terceiro subprocesso, a empresa, hoje, ela tem apenas um contrato de fornecimento escrito e padrão para todos os fornecedores. E a determinação de níveis para desenvolvimento dos PSAs customizados é importante. A empresa, no caso, ela tem um maior contato com aqueles fornecedores que mais vendem frangos para ela por dia. Então, eles não têm essa segmentação, essa diferenciação que realmente era necessária. O quarto subprocesso. As medidas são de tanto de impacto com o fornecedor na lucratividade da empresa são o inverso. Elas permitem verificar a evolução dos benefícios que esse relacionamento está gerando, tanto em relação para os fornecedores quanto em relação para a empresa. A empresa ela possui uma série de métricas de monitoramento para os fornecedores em relação a custos diretos, níveis de serviço e qualidade, e ela busca sempre ações para melhorar essas métricas quando elas estão afetando de modo negativo. Quando ocorrem, por exemplo, repetidos problemas na qualidade, por exemplo, os frangos eles já começam a apresentar algum erro que eles estão fora do padrão de qualidade que a empresa exige. A empresa não
possui informações de como as ações, como essas coisas que eles vão fazer para reverter esses problemas, ela não possui essas informações de como afeta o processo de gestão do relacionamento com o fornecedor em si. Então, é meio que desconhecido o impacto que essas ações que eles fazem causam nos fornecedores. Eles sabem o impacto dessas ações para eles, mas para os fornecedores eles parece que não estão meio nem aí. Para o quinto subprocesso, no caso, esse último dos componentes estratégicos, a empresa ela não desenvolve guias para compartilhar os benefícios gerados pelo seu relacionamento com os fornecedores, pois ainda não houve projetos em conjuntos que justificassem, no caso, essa divisão de benefícios entre a empresa e os fornecedores. Pode passar. Agora falando sobre uns componentes operacionais. Bom, no primeiro subprocesso, segmentação dos fornecedores. Depois que os critérios da segmentação já estão determinados, a equipe responsável por implementá-los, ela deve ter definido quais são os fornecedores que que têm o maior impacto na lucratividade da empresa e quais são os fornecedores que podem ser agrupados em grupos com características semelhantes. Então, como dito anteriormente, a empresa ela segmenta os fornecedores por volume e preço, ela não tem uma segmentação tão legal, e isso é um pouco complicado para ela, de fato. No segundo, que é preparar os times ali, hoje não existe nenhum tipo de fórum, atividade com os fornecedores dentro da empresa com o objetivo de melhorar a identificação de oportunidade, de melhoria dentro. Ela não possui equipes multifuncionais que vão conseguir lidar de fato com os fornecedores. E no quarto subprocesso, a empresa ela considera que o trabalho com os fornecedores para identificar as oportunidades de melhoria no processo, que a gente já comentou, ela realiza a compra de frangos diariamente com um volume variável, e havendo um contato com os fornecedores contratados. Assim são verificadas as oportunidades de negociação e a comercialização desses produtos para ser mais vantajoso para ambas as partes, tanto para o fornecedor quanto para a própria empresa. No quinto subprocesso, a empresa ela considera que o desenvolvimento de contratos customizados com os fornecedores é sim necessário e ela tem uma comunicação com os fornecedores feita por telefone diariamente e visita de veterinários pertencentes à própria empresa para inspecionar essas aves dos fornecedores que eles compram. Então, eles têm um cuidado para não estar comprando nenhuma ave contaminada, nenhuma ave com alguma doença, que aí vai gerar um gasto para eles, com multas e com outras coisas. Vocês dão uma respirada aí. Pode tocar ficha. Tá incomodando um pouco. Não tem problema. Pode tocar ficha. Dá uma respirada assim. Boa. Agora no sexto, que é a implementação dos PSAs. A empresa considera que o desenvolvimento dos contratos customizados com esses fornecedores é importante, sim. E que 80% do time de suprimentos tem os esforços focados, no caso, para garantir esse bom andamento dos processos que eles fazem hoje, e 15% busca trabalhar a implementação dos projetos de melhoria. E o último subprocesso, por fim, a empresa acredita que mensurar as melhorias, o desempenho dos fornecedores, ela pode ser de fato melhorada e ter esse compartilhamento de fato com os fornecedores, que é o que falta hoje. Então, a empresa avalia que o desempenho dos fornecedores em relação à qualidade e a pontualidade de entregas, de custo, tudo isso tem que ser abordado de maneiras mais efetivas e para medidas que não vão afetar de maneira negativa a empresa. Então, era isso. Acho que o Gabriel tem mais uma parte agora. Estão me ouvindo agora? Sim, senhor. Estamos me ouvindo. Falando agora um pouco sobre os resultados da aplicação do SCM e do SRM na empresa, a gente pode observar que a empresa-alvo do estudo ela vem crescendo em sua estratégia de gestão de relacionamento com os fornecedores, e bem como ela pôde perceber que a empresa está cada vez mais trabalhando na gestão da sua cadeia de suprimentos. Essa ação também teve o intuito de melhorar não apenas a situação financeira da empresa,
mas também, tipo, melhorar a situação financeira dos próprios fornecedores. E a gente pode ver também que outras soluções seriam a avaliação das características do fornecedor-chave, identificar a quantidade de PSAs customizados que devem ser desenvolvidos para a otimização dos resultados e as diretrizes para o compartilhamento dos benefícios obtidos em cada um dos diferentes projetos de melhorias que estão sendo planejados para ocorrer. E as considerações finais que o artigo trouxe foi a verificar a relevância da gestão da cadeia de suprimentos da cadeia de produção avícola, então mostrar a importância que teve esse tipo de projeto na empresa e o quanto teve de melhora. Outra coisa interessante que o artigo trouxe foi que a gestão de relacionamento com os fornecedores foi feita de acordo com as necessidades da empresa, então ela não trouxe todo o modelo teórico proposto pelo Global Supply Chain Forum. Ela pegou esse modelo teórico e transformou para a empresa nas maiores necessidades que ela precisava. Outra coisa interessante foi que o artigo ele trouxe algumas dificuldades que tiveram para poder implementar esse tipo de projeto, e as dificuldades foram demonstrar a importância de todos os benefícios que a empresa poderia ter, então aplicando a cadeia de suprimentos e a gestão de relacionamento com fornecedores, e ainda explicar para os gerentes que usavam outro tipo de método de relacionamento com fornecedores, mostrar como essa explicação teórica funcionava para ter uma melhor gestão de relacionamento com os fornecedores. E isso trouxe mudanças que poderiam ser feitas nas áreas pelas quais os próprios gerentes eram responsáveis. Então, para superar todos os problemas que foram enfrentados e assim melhorar o processo de gestão de relacionamento com os fornecedores. Bom, seria isso. Então, se tiverem alguma pergunta. A princípio, não tem nenhuma pergunta. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Só uma consideração ali sobre o tamanho da empresa que vocês pegaram, né? São 4 empresas que juntas elas abatem 900 mil frangos, né? Só para termos de comparação, a maior se a gente pegar, né, 900 mil ali, vamos pegar a calculadora aqui, 900 e dividir por 4, vai dar uma média de 225 mil frangos por dia, né? O maior abatedouro, se ainda é o maior, ele chegava ao máximo de 550 mil por dia no oeste do Paraná, ou seja, essas empresas no Mato Grosso estão entre as maiores do Brasil, né, em termos de abate de aves. E isso mostra que é necessário, né, que essas empresas também apliquem esses sistemas, né, para que otimizem, né, a sua produção. Então, achei bem interessante o trabalho, né, porque é um assunto até que eu conheço um pouco. Seria somente essa minha consideração, né? Seria em relação ao caso, né, específico que vocês pegaram, que é um caso importante, principalmente porque aqui no sul do país a gente tem... dizem que o Paraná, né, é o maior ou o segundo maior estado em relação à produção de alimentos do Brasil, né? Então a gente tem essa característica aqui no agrícola, né? E tanto agrícola em termos de vegetais, mas também agropecuária, aqui no sul que é muito importante, né? E precisa ser muitas vezes melhorada. Até uma sugestão, né? Para quem está querendo desbravar aí um pouco o Brasil, esses lugares geralmente eles têm uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais habilitados, né, porque são locais mais remotos, né, onde as universidades ficam um pouco mais longe, então são lugares que geralmente os salários são bem altos, né, para quem está querendo um desafio, são lugares interessantes para começar uma carreira. Algum comentário ou alguma pergunta para a equipe, pessoal? Não? Bom, então, eu só vou compartilhar mais 2 trabalhinhos aqui que eu acabei deixando, esquecendo de compartilhar no nosso seminário 1.
Não são, essa área não é especificamente o que eu tenho pesquisado, mas a gente faz alguns trabalhos em parceria. Se vocês tiverem interesse em dar uma olhadinha, percebam que não é nada, assim, nada que vocês não possam fazer. É uma coisa bem tranquila, né? Caso alguém queira escrever um artigo nessa área, encaminhei alguns aí só para vocês darem uma passada ali para ver como que ficaria, né? Algumas sugestões, então, de leitura. Bom, então, pessoal, como não temos mais comentários e todas as equipes já conseguiram apresentar, eu agradeço a participação de todos, um bom fim de semestre, aí alguns ainda têm muitas disciplinas para fechar, né? Sistemas de informação a gente fecha hoje, ficando então só para o exame como uma alternativa, né, para quem ainda queira tentar recuperar a nota de um seminário. Ali, no caso, temos 3 alunos. Então, muito obrigado e tchau, tchau, pessoal. Uma boa semana e um bom fim de semestre para todos. Valeu, Juliana, Bruno. Agora, todo mundo ali. Enzo, Larissa, Ellington. Lincoln sempre encontrando uns emojis, isso é GIF, né? Uns GIFs incríveis ali para tornar mais divertida a nossa aula.